Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de curva ABC. A curva ABC é uma das principais metodologias de análise de dados. E ela pode ser utilizada em pequenas, médias, grandes organizações, em diversos segmentos, em diversas áreas. Por isso, ela se tornou uma das principais técnicas de análise. Se você quer analisar faturamento, se você quer analisar perdas, se você quer analisar ganhos, se você quer analisar estoque, compras, a curva ABC é um grande aliado para a obtenção de direcionamento daquilo que eu devo fazer. Quando eu falo em curva ABC, eu estou falando em uma técnica de análise que vai mostrar em nível de importância, tá? Então, geralmente, do maior para o menor, esse é o nível de importância, mostrando primeiro o que tem mais importância e classificando em curva A ou classe A, classe B, classe C, as informações. Onde, na classe A, geralmente eu tenho uma pequena quantidade de itens, mas que representa um valor financeiro expressivo. Na classe B, uma quantidade intermediária de itens e que representa um valor intermediário. E na classe C, geralmente, uma grande quantidade de itens, mas que o impacto e o valor não é tão expressivo, é pequeno. Então a curva ABC vai pegar essas informações, classificando em ordem de importância e classificando em classe A, B e C, ou curva A, curva B e curva C. E aí, para a gente entender de fato o que é a curva ABC, nós temos que voltar na história de Pareto. Vilfredo Pareto, que foi um economista italiano do século XX, descobriu, através de um estudo, que 20% da população da Itália tinha 80% da riqueza do país. Ou seja, 80% da riqueza da Itália estava na mão de 20% da população. E isso é conhecido como regra de Pareto, lei de Pareto, regra 80-20. Só que por que isso se torna uma regra, se torna uma lei? Porque nós começamos a visualizar que em diversos campos a regra 80-20 se repete. Na natureza, em outros campos da economia, na política, na sociedade, em nossa vida, onde 20% geralmente dos esforços representam 80% dos resultados. Nós temos um vídeo completaço aqui sobre regra 80-20 aqui no canal. E aí, essa regra ela é aplicada também aos negócios. Essa regra 80-20 também é aplicada a gerenciamento de estoque, gerenciamento da cadeia de suprimentos, de compras, de vendas. Um exemplo, se você pegar um relatório de vendas da tua empresa, geralmente cerca de 20% dos seus clientes representam cerca de 20% do faturamento. Veja bem, não é que o número é fechado em 20%, 80%. Mas aproximadamente 20% dos teus clientes representam 80% do faturamento. 20% dos seus fornecedores representam 80% dos seus contas a pagar. 20% dos seus itens em estoque representam 80% do valor do estoque. E aí nós temos uma evolução da regra 80-20 para a curva ABC. Quando nós temos essa evolução, nós começamos a aplicar a curva ABC lá em vendas e marketing, onde nós podemos classificar em A, B, C
os nossos clientes. Quem é o cliente que mais compra? Quem é o cliente que tem um grande impacto no faturamento da minha empresa? Sem esse cliente, eu não tenho dinheiro no caixa para funcionar a empresa. Quem são os principais clientes que eu tenho que agir com marketing? Quem são os principais clientes que eu tenho que ter uma atuação forte? Porque se eu perder esses clientes, esses 20% é 80% do meu faturamento. Onde estão localizados aqueles 20% dos clientes que representam 80% do meu faturamento para eu trabalhar na área de marketing, disparando propaganda, disparando ads. Quando eu falo em estoque, quais são os 20% dos itens que tem 80% do impacto no faturamento, que sem esses itens, eu não posso deixar zerar esses itens. Eu não posso deixar dar ruptura de estoque. Eu não posso deixar esses itens acabar. Porque senão representa 80% do faturamento da empresa. E é 80% que eu vou ficar sem faturar. Quem são os 20% dos itens que tem um valor dentro do estoque? Que representa 80% do armazenamento do meu armazém, da estocagem do meu armazém. Quando eu falo em compras, quais são os 20% dos meus fornecedores que tem mais impacto no dinheiro que eu estou desembolsando do caixa? Quais são os 20% dos itens que eu não posso ter falha em compras, que não pode faltar, porque senão vai dar ruptura, vai parar a empresa, vai parar a fábrica, vai parar faturamento? Quais são os 20% dos itens que tem mais impacto dentro do valor de estoque? Porque se eu negociar com esses itens, se eu negociar com esses fornecedores, a redução financeira que eu trago ela é expressiva. Quando eu falo em produção, quais são os 20% dos itens que tem impacto na produção? Quais são os 20% dos itens que tem mais refúgio, que tem mais quebra, que tem mais perda? Quais são os 20% dos produtos que eu estou mais produzindo? Dentro da qualidade. Quais são os 20% dos produtos que tem mais perda? Que apresenta mais reprocesso? Que apresenta mais problema de qualidade? Então eu consigo aplicar a curva ABC em diversos momentos. Só que um cuidado, tá? Quando eu falo em curva ABC. Eu tô falando para você dessa questão de dar importância à curva A. Dar importância a essa expressão que eu uso que tem, de repente, 20% dos clientes representam 80% do faturamento. Tá? 20% dos itens que tem em estoque representam 80% do valor. Um cuidado que nós temos que ter dentro da curva ABC é de não levar em conta a curva C. A curva C, e você vai entender isso quando eu te mostrar o gráfico. Porque muitas vezes a gente fica tão fissurado somente nos principais clientes, somente nos principais produtos, mas muitos itens da curva C, eles são importantíssimos. Vou dar um exemplo de uma indústria. Se eu olho só nos produtos da classe A e não olho no classe C, de repente dentro desse produto da classe C tem um produto de manutenção. E aí se eu não faço o gerenciamento desse produto e falta esse produto no estoque, muitas vezes para a empresa. Ou esse produto de classe C no meu faturamento, ele é importante porque ele faz a composição de carga para um cliente. Ele faz a composição de compra de um cliente específico. Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu faço essas análises, tá? Não é porque eu estou classificando em A, B, C que eu não vou dar nível de importância para a classe C. Eu tenho que dar sim uma prioridade, fazer uma análise, tá? Eu até coloquei aqui, ó, foco nos itens críticos. Apesar da curva ABC orientar a priorização dos itens de alto valor da curva A, é crucial analisar itens da curva C, que apesar do baixo valor, são vitais para a operação. Itens de baixo valor podem ter um alto impacto se não estiverem disponíveis quando necessário. Portanto, uma análise qualitativa deve complementar a classificação quantitativa da curva ABC. Perdão, pessoal.
Quando eu estou falando de curva ABC, você vai ver principalmente esse gráfico, que é o gráfico da curva ABC. Onde eu tenho que 20% dos itens representam 80% da minha receita. %30 dos itens representam 15% da receita e 50% dos itens representam 5% da receita. Basicamente, o que esse gráfico está falando, tá? Aqui, cara, você tem uma pequena quantidade de itens, 20%, mas que representa 80% do valor da receita, do faturamento, como exemplo. Então, 20% dos itens, dos produtos, representam 80% do valor faturado. Você tem que 30% dos produtos representam aqui, ó, 15% do valor faturado, da receita. E aí você tem uma grande quantidade de itens, que é 50% dos itens, representa só 5% da receita. Basicamente é isso que esse gráfico mostra. Vamos para uma tabelinha que talvez você entenda um pouco melhor, tá? Vamos lá, ó. Imagina que eu peguei uma tabela de faturamento. Essa tabela que você tá vendo. E aí dentro da minha empresa eu tenho 10 itens apenas, tá? E eu quero descobrir qual o nível de importância de cada item e dos grupos dentro do faturamento dessa empresa. Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá bom? É classificar sempre do maior para o menor. Então vou pegar, como eu quero saber sobre o faturamento, eu vou classificar do maior para o menor. Lembra que é de nível de importância? O faturamento desses itens. Classifiquei. Agora eu vou somar para ver o faturamento total. Ou seja, desses itens aqui, eu tenho um faturamento de 100 mil e já classifiquei do maior para o menor. Ok? Depois o que eu vou descobrir? O nível de participação que cada item desse tem no faturamento total. Então, o item 1, em porcentagem, o quanto ele representa do faturamento total. Para fazer isso é muito simples. Pego os 50 mil, que é do item 1, tá? E vou dividir pelos 100 mil, que é do faturamento total. Isso vai dar 50%. Depois eu transformo por 50%, tá? Ou seja, metade do meu faturamento está em um item. Ok? Depois eu vou vir no acumulado. Coloco o primeiro item. O primeiro item é 50%. O segundo item, 80%. Por quê? Eu vou pegar o primeiro item e somar com o segundo. Vou para o terceiro. O terceiro é 6%. E eu vou somar aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Ou seja, 50 com 30 com 6, 86. E vou fazendo essa continha, tá? Até chegar ao final da tabela. Aqui tem que bater 100%, ok? Aí a classe ABC ela vai falar o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Lembra que eu falei desse gráfico? 20% dos itens representam 80% da receita. Então, até 80% do faturamento é classe A. De 80 a 95, classe B. Acima de 95, classe C. Eu só vou classificar aqui agora. 50% não está dentro dos 80? Então eu coloco classe A. 80% não está dentro dos 80? Classe A. 86% está dentro dos 80? Não, está acima. Então classe B. 91%, classe B. 95%, olha lá, está na tangente aqui da classe B, continua a classe B. Acima de 95, classe C. O que acontece, tá? Quando eu olho aqui, e essa análise que eu faço dentro da classe ABC, ou da curva ABC, eu tenho dois itens que representam 80% do faturamento. Apenas dois itens representam 80 mil reais. Eu tenho três itens que representam 15% do faturamento.
ou seja, 15 mil reais. E aí eu tenho 5 itens, 50%. Ou seja, de 10 eu tenho 5, que representam somente 5 mil reais. Deixa eu ver se é isso mesmo. 1.500, 2... Para não ver se eu tô... Isso mesmo, 5 mil reais. Então, peraí. Olha a luz que isso traz ao problema. Eu tenho 2 itens que têm um impacto de 80 mil. O que acontece é que muitas vezes na empresa eu estou dando atenção para esses 2 itens aqui, ó, porque entrou em ruptura, porque zerou estoque, porque aconteceu algum problema logístico, porque algum problema de produção, de compras. Só que a grande força tá aqui em cima. Tá nesses itens aqui, ó. A grande força, o grande impacto tá aqui em cima. Só que quando eu não faço uma classificação ABC, eu fico dando tiro no escuro. Ah, eu vou fazer uma negociação com o fornecedor. Cara, se eu pegar esses da classe C, 5 mil reais, tá? Se eu pegar 5 mil e zerar o estoque e deixar na ruptura, olha o impacto que vai ter, tá? E se eu pegar a curva A, 80 mil, e só reduzir 10% do valor, vai dar 8 mil. Anderson, o que você está falando? Se eu estou falando no departamento de compras, na aquisição de um produto, se eu reduzir 10% somente de 2 itens em negociações intensas, somente com, às vezes, 2 fornecedores, eu vou reduzir 8 mil. Para eu reduzir esse 8 mil da curva C, primeiro eu tenho que zerar o estoque, só vai reduzir 5 mil. Não vou nem chegar nos 8. Percebe como isso muda o jogo? E aí eu tô falando de negociar às vezes com 5 fornecedores, negociações extremamente extensas, desgastantes, que não vão ter um impacto. Faturamento, venda, mesma coisa. Às vezes eu quero dobrar o faturamento. Tá, se eu dobrar esses 5K aqui, deixa eu mudar a cor. Se eu dobrar esses 5 mil... Aqui, cadê você? Tá? Vamos apagar aqui. Se eu dobrar os 5 mil, é 10 mil. Beleza, dobrei, ok. Vou faturar 5 mil a mais, então 105 mil. Agora, se eu dobrar somente esses 2 itens, se eu colocar uma força de marketing, força de venda, força comercial, eu estou dobrando de 80 para 160. Então eu estou falando de entrar aqui, ó, 80, 160 mil. Eu passo o faturamento de 100 para 180 com essa força em 2 itens, que muitas vezes vai gastar muito menos energia do que 5. É claro que eu estou falando de uma tabelinha curta, pequena, mas imagina isso para uma grande gama de dados, uma grande extensão de clientes, uma grande extensão de produtos. Quando eu começo a ter essa visão de que, peraí, se eu segmentar, eu consigo disparar uma maior força de energia e concentração e o resultado vai ser muito melhor. Só que, de novo, tem que tomar muito cuidado. Porque pode ser que tem item aqui, ó, pode ser que esse item 9, por exemplo, que é só R$350, seja importantíssimo para acontecer o faturamento de 80. De repente é um item de composição de carga, é um item de composição de cliente, é um cliente que está puxando um ao outro, às vezes é o mesmo produto do mesmo cliente, tá? É produto diferente para o mesmo cliente. Então tem que tomar esse cuidado na análise, fazer uma análise crítica, tá? Não uma análise seca em cima do número, analisar criticamente. Último recado, tá? Eu sei que montar uma tabelinha de curva ABC às vezes é uma coisa muito morosa. E dependendo do tamanho da tabela que você tem, isso se torna um processo difícil. Por isso hoje a gente tem um auxílio da inteligência artificial, da tecnologia para nos ajudar sobre isso. E aí a Kicker, que é nosso parceiro, ela colocou a curva ABC, não somente a curva ABC, tá? Mas a curva A, B, C, D, E e até a curva X dentro do seu sistema de inteligência artificial.
Então, dentro do software, você consegue analisar as vendas por curva ABCD, os clientes por curva ABCD, o estoque por curva ABCD, as compras que você está fazendo, os fornecedores. Então você tem uma gama de análise onde o próprio sistema vai se acoplar ao teu ERP, vai adquirir as informações, 24 horas adquirindo essas informações, vai fazer todos os cálculos voltados à inteligência artificial, como lógica fuzzy. Aplicando esses cálculos, vai trazer o que a gente chama de cockpit, como se fosse um BI, onde você clica e aí começa a expandir essas categorias. E você começa a ter essas informações muito mais rápido, muito mais tangível e até na palma da tua mão. Se você quer saber mais sobre a tecnologia e como aplicar a curva ABC dentro da tua indústria, no teu varejo, na distribuição, através do sistema da Kicker, através do sistema de inteligência artificial, você vai clicar no link que está aqui embaixo, vai agendar uma reunião comigo para eu te apresentar como o sistema de inteligência artificial vai trazer a curva ABC para o teu negócio, para você enxergar, ter análises estratégicas para tomadas de decisões, para não ficar gastando energia às vezes onde não se deve, e gastar energia onde é certeiro, onde muitas vezes você vai desempenhar um menor tempo e vai ter um resultado muito maior, um resultado muito mais expressivo, que é exatamente isso que a curva ABC faz. Se eu quero diminuir o valor presente no meu estoque, estou com estoque de 1 milhão. Se eu focar só em itens da curva C, o impacto financeiro vai ser muito pouco. Agora, se eu pego itens que são da curva A, o impacto financeiro, por menor que seja a modificação, é muito maior. É muito mais expressivo. Percebe? Então, para você conhecer o sistema, você vai clicar aqui agora, porque a gente vai agendar essa demonstração. Pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você participa dos nossos grupos do WhatsApp, a apresentação da curva ABC tá lá nos grupos do WhatsApp, tá? Eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração cada um de vocês. É muito, muito, muito importante ver teu comentário aqui embaixo. Então comenta, por favor, comente. Ah, e por que você não deixou o like ainda? Você chegou até o final do vídeo e não deu um like, cara? Ah, pelo amor de Deus, hein? Deixa o like aí. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Compartilhe no LinkedIn, compartilhe no WhatsApp. Envia para alguém agora mesmo. Forte abraço e vejo cada um de vocês na próxima aula.